existe algo dentro de nós que nós não enxergamos totalmente. Existe uma parte em nós que nós não enxergamos totalmente. E buscar esse autoconhecimento tem a ver com isso, tem a ver com investigar, esse olhar mais investigativo sobre nós mesmos. A gente busca conhecimento sobre tanta coisa, né, gente? A gente busca conhecimento sobre tudo, até sobre os outros. Parece que é mais fácil olhar para os outros. Por que a gente não busca esse conhecimento dentro de nós? E por que precisa buscar esse conhecimento dentro de nós? Porque nem tudo é tão consciente assim. Na verdade, a maior parte não é consciente. Então, nós precisamos ter esse olhar mais investigativo, digamos assim. Esse olhar mais observador, como eu falei ontem, né? De nós mesmos, de nós mesmas. E aí, enxergar, e não é fácil. Exatamente, é difícil olhar para dentro de si, não é simples e não é fácil, por isso que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda de uma outra pessoa. Por isso que nós precisamos não só de um profissional, né, seja através de processos de autoconhecimento, de terapia, mentoria, né, processos de coaching, enfim, ou através das nossas relações. São nas nossas relações que revelam também muitas coisas sobre nós. E nós temos que estar atentos a isso, né? Então, por exemplo, eu gosto sempre de trazer essa vida prática, né? Então, uma crença, você acredita sobre você, vem um pensamento ali recorrente, eu preciso me provar o tempo todo para ser aceita. E aí, como é que isso aparece em comportamentos? Você trabalha demais para não ser criticada, né? Você faz além do que você deveria para não ser criticada. Você fica ansioso quando alguém, sei lá, você manda aí alguma coisa, a pessoa não responde, não dá atenção e você já interpreta isso como uma desaprovação, uma rejeição. Você tem dificuldade de discordar, você tem dificuldade de se posicionar, você tem dificuldade de defender suas ideias com medo de ser contrário a uma decisão impopular, algo que aquele grupo ali pensa diferente. E muitas vezes isso tem a ver com dores de rejeição, de não se sentir vista, de não se sentir validada. Ou se você pensa assim, não, se eu decepcionar alguém, eu não posso decepcionar, porque se eu decepcionar eu vou deixar de ser amada, eu perco esse amor, né? Porque existe essa expectativa do outro sobre mim. E aí você diz sim quando você queria dizer não, você assume responsabilidade que nem deveria ser sua, né? E aí você faz pelo outro, inclusive. Você se culpa por descansar, por parar, por reduzir, né, o ritmo de alguma forma. Você tem medo de frustrar as expectativas que os outros depositam em você. E muitas vezes isso aparece como comportamentos de ser boazinha, quando na realidade isso é um medo de não pertencer, por exemplo, é um medo de não ser amada. Então tem várias questões que acontecem que nós precisamos enxergar o que está por trás desses comportamentos, né? Então, eu quero trazer hoje, além essa semana nós estamos conectando muito ciência e espiritualidade, porque eu estou nessa jornada de autoconhecimento há muitos anos, eu posso dizer aí, contar com tempo de faculdade, né, tempo de experiência, enfim, talvez mais de 17 anos, 16 anos, e posso dizer que isso nunca se esgota, né? Essa busca por autoconhecimento, ela não se esgota, sempre há algumas camadas em nós que são reveladas à medida que nós estamos vivendo desafios. Como é que a gente revela? Vivendo novas experiências, vivendo novos desafios, se colocando ali em movimento. Então, geralmente, quando a gente vai fazendo coisas diferentes, vão aparecendo aí novas camadas. E o que também me ensina muito sobre autoconhecimento, né, além da ciência, de todas as teorias, de todos esses processos, é também buscar um crescimento espiritual.
como eu tenho falado para vocês, é um autoconhecimento e um conhecimento do alto também. Porque quanto mais nos conhecemos, mais conhecemos a nossa essência divina também, mais conhecemos de Deus, que é de onde a gente veio e é para onde a gente vai. Então, buscar esse conhecimento mais profundo sobre isso, buscar essa essência e não apenas viver só pelo ego, pelo que o mundo diz, por esse externo. A gente vai se conectando com o que está dentro, isso vai trazendo uma clareza muito grande sobre quem nós somos também, sobre o nosso chamado, sobre o nosso propósito, tudo isso, né? As grandes perguntas da humanidade, elas são respondidas através das escrituras, de onde viemos, para onde vamos, por que eu estou aqui, né? Tudo isso está lá. Então, eu comecei a enxergar isso de uma forma tão profunda, conectando isso com o autoconhecimento, que eu não consigo não trazer isso para vocês, né? Na verdade, é um conhecimento que transforma demais. Então, eu quero trazer também um versículo essa semana e a próxima, em todas as nossas lives, eu vou trazer um versículo que conecta tudo isso. E hoje eu escolhi trazer 2 versículos do Salmo 139, que foi escrito por Davi, né? E Davi, para quem não sabe, eu sei que tem gente que talvez não conheça tanto todos os personagens. Davi era um pastor de ovelhas, se tornou um dos grandes reis de Israel, era um homem guerreiro, um homem que a Bíblia fala que falhou profundamente, que cometeu vários erros, mas também fala de arrependimentos de Davi. E esse salmo é uma oração dele, que tem a ver com o que nós estamos conversando sobre pensamentos, sobre mentalidade, sobre consciência. E aí ele é muito conhecido, inclusive. Ele é muito conhecido, tem até músicas, né? Enfim. Então, eu vou ler ele aqui para vocês. Está lá no... Vou ler algumas versões, que eu vi que tem mais de uma versão e é interessante. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece minhas preocupações, ou em outras versões, meus pensamentos, minhas inquietações. Vê se não ando por um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em outra versão, vê se eu não ando em algum caminho que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E aí eu quero me ater a este início. Sonda-me e me conhece. Conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos. Sondar é conhecer na profundidade. Ele está dizendo aqui que tem coisa, que Deus conhece os meus pensamentos antes mesmo que eu os conheça. Antes mesmo que eu consiga organizar. Sonda, Senhor, vê se há em mim algo que não o agrada, né? Ou seja, como que eu estou pedindo a Deus para enxergar os meus pensamentos que eu não estou vendo? Então, aqui traz essa reflexão de que há processos que não são conscientes em nós. Existem coisas que modos de operar, coisas que nós sentimos, coisas que nós pensamos, coisas que nós fazemos que não são conscientes, né? Reações nossas que não são conscientes. Então, isso acaba operando no automático. Eu combato muito o piloto automático, que é quando não agimos buscando essa consciência sobre o que pensamos, sobre o que sentimos, sobre como agimos. E aí Davi, aqui no Salmo, ele fala muito comigo sobre essa profundidade dentro de nós. Uma profundidade que Deus conhece de nós e nós não conhecemos. Olha como isso é forte, né? Olha como isso é forte. Então, o coração na Bíblia, né? Conhece meu coração, conhece os meus pensamentos, conhece minhas inquietações, minhas preocupações,
coração na Bíblia não é o músculo cardíaco, o coração na Bíblia é o centro das decisões, é onde estão os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas intenções, né, as nossas vontades. E quando nós conectamos isso, né, esse sentir no coração, e isso moldando ali os nossos comportamentos, moldando os nossos pensamentos, tudo isso é muito forte, né? Tudo isso é muito forte. Então, nós precisamos entender que o nosso padrão de vida, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós acreditamos, a forma como nós agimos, não necessariamente é a verdade, como nós falamos ontem, não necessariamente agrada a Deus, mas aqui Davi está nos ensinando que ele pode nos ajudar a enxergar, revelando dentro de nós aquilo que nós não estamos vendo, algumas camadas que nós não estamos vendo. Então, ele não está dizendo, Deus muda os meus pensamentos, né? Muda tudo. Não, ele está dizendo assim, ó, muda o mundo, muda o externo, na verdade. Ele não está dizendo assim, muda o que está acontecendo no externo. Não, ele está dizendo assim, revela o que tem dentro de mim que eu preciso saber. Revela o que tem dentro de mim. Ele está pedindo essa ajuda. E isso essa maturidade espiritual, né, de entender que expandir a consciência passa por esse processo de humildade, de pedir ajuda a quem sabe de todas as coisas, né? Muitas vezes nós não nos transformamos por falta dessa humildade em reconhecer que há coisas em nós que nós não sabemos, que há coisas em nós que precisam ser reveladas e se dispor a corrigir a rota. Não é só reconhecer. A consciência ela é o primeiro passo, mas é se dispor a corrigir a rota. Quando ele fala, guia-me pelo caminho eterno. Eu preciso dessa orientação. Eu preciso dessa direção. Então, esse versículo é muito lindo, né? Esses dois, né? São os dois versículos. É muito lindo. A gente precisa primeiro reconhecer que há coisas em nós que nós não sabemos e que nós precisamos investigar, esse olhar de autoobservação, né? Que é importante, observar os nossos pensamentos, investigar esses processos internos, como que eles estão acontecendo. E isso exige olhar para dentro, né? Como a Yara colocou aqui, nem sempre é fácil, é difícil mesmo olhar para dentro, é desafiador olhar para dentro. Mas autoconhecimento, é por isso que autoconhecimento exige coragem. É por isso que viver essa vida de consciência exige muita coragem. Exige muita coragem você sair da autossuficiência, de achar que você sabe de tudo e que o outro é que está sempre errado e que você está sempre certo. Autoconhecimento exige coragem, exige maturidade e não é egoísmo. Não é egoísmo na medida em que nós passamos a entender e buscar esses processos para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que está conectado a esse crescimento também espiritual, né? Um crescimento de você usar a sua vida, o seu crescimento, a sua transformação, o seu processo para a evolução também de outras pessoas. E não necessariamente falando, né? Aqui, parte do meu processo de crescimento tem a ver com compartilhar esse conhecimento. Eu descobri que esse conhecimento ele precisa ser compartilhado e sinceramente, com toda a humildade do meu coração. Eu só falo isso porque isso primeiro me transformou. Primeiro eu uso para mim. A minha boca ela está mais perto do meu ouvido. Então, como tem sido importante para mim essas reflexões, esse estudo, porque eu estudo para vir trazer conhecimento para vocês. E eu estudo para compartilhar e eu busco também ser coerente
com isso, né? Se eu estiver falando, gente, de coragem, leveza e não buscar no meu processo ser uma pessoa leve, ser uma pessoa corajosa, ser uma pessoa ousada, ser uma pessoa que crê em Deus, ser uma pessoa que busca autoconhecimento, uma pessoa que quer contribuir com a vida de outras pessoas, isso não vai estar coerente, né? Então podem ter certeza que esse processo ele começa muito aqui dentro, né? Dentro de mim. E eu entendi que esse conhecimento ele não pode ficar guardado só comigo, gente. Realmente é um desejo muito grande de poder compartilhar com vocês. Se está me ajudando e ajuda uma pessoa, então já vale muito a pena, né? Então, esse desafio, ele está sendo muito para mim, mas eu espero de coração que esteja também chegando aí para vocês com doses de inspiração, doses de coragem, com formas diferentes de ver a vida, porque a vida aquilo que a gente já acredita, já nos trouxe para a nossa vida de hoje. Quando a gente começa a expandir essa mentalidade, a gente vai começando a viver outras coisas. E a gente vai começando a ser transformada. Então, que possamos ficar atentas a esse processo interno. E com coragem, olhar para dentro e reconhecer, se hoje você sair daqui entendendo que existe algo em mim, ou muitas coisas em mim, que eu não enxergo totalmente. Que eu não enxergo e que eu preciso de mais consciência emocional, mais consciência espiritual, mais coragem para olhar para dentro, para enxergar por que eu sempre reajo assim. Por que as minhas reações são sempre essas? Por que eu me ofendo tanto quando eu sou criticada? Por que eu sinto culpa se eu descansar, se eu parar, se eu não estiver fazendo, preenchendo todos os vazios? Por que eu fujo desses vazios? Eu fujo dessa presença comigo mesma? Por que nos meus relacionamentos eu sou impulsiva ou eu não dou o meu melhor? Por que quando eu conquisto alguma coisa, eu não consigo celebrar essa conquista? Eu já estou pensando no próximo, eu não consigo celebrar, eu não consigo reconhecer, eu não consigo entender o meu valor. Eu estou sempre trabalhando além do necessário, sempre querendo provar algo, sempre mendigando atenção,